Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Nós vamos entrar hoje em Êxodo capítulo 28. Roda a vinheta. Gente, eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, o seu comentário no meu vídeo. Amém? Deus abençoe. Bom, gente, vamos continuar aí, né, no segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo. Antes de nós continuarmos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, abraço, beijo para cada um que vai assistir. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E aí, nós vamos entrar em Êxodo capítulo 28. Talvez eu vou dividi-lo em partes, tá? Porque ele é bem grande. Olha para você ver. Deus escolheu Arão e seus filhos para eles serem para eles administrarem o ofício sacerdotal. Então escolheu, a saber, né? Ele escolheu os filhos de Arão, que são Arão, eles colocaram o ofício sacerdotal, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Então escolheu Arão e escolheu os filhos de Arão, todos da linhagem da tribo de Levi. E ele, gente, aqui, Deus, eu estava lendo esse capítulo 18 aqui, o detalhe da roupa que Deus mandou fazer para os sacerdotes, né? Falou sobre, aqui nesse primeiro capítulo 28, ele escolhe e Deus mandou fazer vestes sagradas a Arão, irmão dele, para glória e ornamento. E farás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então aqui Arão estava sendo escolhido para ser o sumo sacerdote, que tipifica, que aponta para Jesus, que veio como sumo sacerdote e conseguiu cumprir toda a lei. Aqui no capítulo 4, no capítulo 28, do 4 até o 29, vai falar das vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, eles tinham que colocar nesse peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal, e farão uma estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho torcido, de linho fino torcido, de obra de esmeralda. Olha as cores que está sempre usando, né? Pegarão o ouro, o azul e púrpura, carmesim e linho fino. E farão uma estola sacerdotal. Quem usa mais estola aqui no Brasil é a Igreja Católica. O padre usa a estola sacerdotal, e a Igreja Anglicana também, o bispo usa também a estola sacerdotal. E aqui, gente, ele fala assim, ó, terá duas ombreiras que se unam às duas pontas, e assim se unirá. E o cinto da obra de esmeralda da estola que estará sobre ele será da sua mesma obra, igualmente de ouro, azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras de ônix. Olha como é que Deus é um Deus de plano, né?
gravará nelas os nomes das 12 tribos. Então, o sumo sacerdote ia ser colocado nele uma placa, né? E pedra de ônix, cada uma de uma cor, cada uma representava a cor de uma tribo. Eram 12 pedras de ônix e nelas ia gravar o nome dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e 6 dos nomes na outra pedra, segundo a sua geração. Conforme a obra do lapidário, com o relevo dos selos lavrarás entre duas pedras com o nome dos filhos de Israel engastados ao redor em ouro fará. E porá 2 pedras nas ombreiras da estola por pedra de memória para os filhos de Israel. Arão levará seu nome sobre os seus ombros para a memória diante de Deus. E farás também engaste de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira, as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás em engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra de esmeralda, conforme a obra da estola, o farás, e do ouro azul, púrpura, carmesim, de linho fino, torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo de seu comprimento e de 1 palmo de largura. Eu entendo assim, né? E, e encherás de pedras engastadas com 4 ordens de pedras. A ordem de pedras de granada, um de topázio e outro de rubi, será também a ordem. A segunda ordem será uma esmeralda, safira e um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, um ônix e um jaspe engastados em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo o nome dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, serão esculpidas com selos e cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas igual da medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então farás 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis na extremidade do peitoral. As 2 pontas das suas cadeiazinhas de fieira colocará nos 2 engastes e porás nas ombreiras da estola na frente dele. Fará 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto à estola por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras de estola, abaixo, na frente dele, perto da sua costura, sobre o cinto de obra esmeralda de estola. E ligarão o peitoral com seus anéis aos anéis da estola por cima, com um cordão de azul, para que estejam sobre o cinto, sobre a esmeralda da estola, e nunca se separará o peitoral da estola. Assim, Arão, que foi levantado como sumo sacerdote, levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral. Ele vai levar o nome dos filhos de Israel no peitoral, do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Então aqui tudo falou sobre as vestes sacerdotais, foi tudo explicado direitinho aqui, e depois eu pretendo mostrar para vocês o desenho de um sacerdote, para vocês entenderem direitinho. Ele mandou colocar também, eu não sei se foi aqui, mas é importante falar também aqui, o Senhor falar
mandou fazer também calções de linho, né? Eu não sei se foi, enquanto eu estiver lembrando, que eu não sei se eu soltei aqui, porque a gente não consegue ler tudo, para não mostrar suas vergonhas. Gente, para subir no altar, nós temos que subir e nós temos que ver se Deus está aprovando as nossas vestes. Porque Deus mandou fazer até calção de linho para que não veja as vergonhas. Então o crente não pode se vestir como, como pessoas mundanas. Hoje tem crente pregando, tem evangélico pregando com a calça apertadinha, bem apertada, bem colada no corpo. E não é só mulher, não. O homem e a mulher estão vestindo assim, com roupas bem coladas. Nós temos que vestir com roupas dignas de subir ao altar do Senhor, tá? E tomar cuidado, roupa colada não é para crente, tá? Então, vamos tomar muito cuidado aí. E aqui, gente, agora ele vai falar das duas pedras, Urim e Tumim, tá? Também porás no peitoral, essas pedras são muito importantes, depois eu vou falar mais delas. Também porás no peitoral do juízo, Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo, olha a responsabilidade de Arão, o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás um manto da estola todo azul. O manto da estola tinha que ser todo azul. E uma abertura para a cabeça, para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura será uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas e ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, e outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra, né? Então, aí ele tinha que entrar em santidade. Ele tinha que fazer expiação pelo seu pecado e pelo pecado do povo de Israel. Agora aqui também ele fala da lâmina de Israel, a lâmina de ouro. Também farás uma lâmina de ouro pura e nela gravarás a maneira de gravuras de selo. Santidade ao Senhor. Então fará uma lâmina de ouro e escreverá nela santidade ao Senhor. E vai amarrar com um cordão azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estarás. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, e os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na testa de Arão, para que tenham aceitação perante Deus. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, porque eles serão sacerdotes. E Arão será e Arão o sumo sacerdote, né? E aqui também falou que era para fazer para os filhos de Arão, para as tiaras, para a glória e ornamento. E vestirá com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás e consagrarás e os santificarás para que administrem o sacerdócio. Faz também. É aqui que eu tinha lido já aqui no capítulo 28, mas estava com medo de ter passado. E Deus mandou fazer para eles também. Olha para vocês verem.
calções de linho fino para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até a coxa. Então falou assim, põe calção debaixo das túnicas até a coxa, para ninguém ver as suas vergonhas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. E isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência, e depois dele. Este é o capítulo 28. Está falando das vestes sacerdotais e das vestes do sumo sacerdote. Deixe o seu like e o seu comentário, tá? Em nome do Senhor Jesus, olha bem, temos que estar em santidade, para que aquela pessoa que sobe, que vai, que entra no Santo dos Santos, que sobe no altar do Senhor, tem que estar em santidade. Na testa de Arão estava escrito santidade ao Senhor. Ei, deixa o seu like e seu comentário em Cristo Jesus, amém? Deus abençoe.